Boa noite, pessoal. Aqui é Marina Valente, sou do Instituto Valente de Educação. Hoje vamos ter mais uma live, estou feliz em tê-los aqui. E o tema da nossa live hoje é infidelidade virtual e responsabilidade civil. Quem vai ser o nosso convidado é o professor Dr. João Batista de Araújo, que eu tenho muita honra. Estou esperando um pouquinho aqui para esperar mais gente entrar para convidar o professor, né? E falar para vocês que no final, quem participar da live, compartilhar com uma pessoa, a gente vai sortear uns cupons com 60% de desconto nos cursos de inglês jurídico, direito desportivo e o novo CPC. A nossa live vai ser muito gostosa. O doutor João, professor maravilhoso, foi meu professor na faculdade, por isso que eu estou muito honrada em tê-lo aqui, falando sobre direito de família, a infidelidade virtual e a responsabilidade civil, né? E eu gostaria de apresentar o professor, que é o nosso ilustre convidado aqui, é um grande parceiro do Instituto Valente de Educação, Dr. João Batista de Araújo Júnior. Ele é advogado e especialista em direito de família e sucessões. Ele foi graduado pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, onde concluiu os cursos de especialização e mestrado em direito civil. Na Argentina, ele também realizou um curso de doutorado em direito público. É um advogado especializado na área de família e sucessões. É professor universitário desde 1988. Olha quanto tempo de expertise aí. Em curso preparatório de concurso público. Ele é nosso professor também do Instituto Valente de Educação, está gravando um curso de Direito de Sucessões, que em breve nós vamos lançar. É professor na Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, onde ele ministra cursos, né, para advogados sobre direitos de família e sucessões. Ele também realiza palestras de diversos temas do direito civil em várias subseções do estado de São Paulo. E recentemente ele foi palestrante de 2 congressos internacionais. Um COMPED, que foi realizado em Montevidéu, lá no Uruguai, e um congresso de Direito de Família no Maranhão, na cidade de São Luís, né? E o nosso tema de hoje vai ser infidelidade virtual e responsabilidade civil. É um tema bem atual, é bem atrativo, né? E o doutor João, por ser especialista no direito de família, ele vai trazer um monte de informação para a gente, esclarecimento sobre esse aspecto. Porque nesse mundo globalizado, as pessoas estão com o hábito de se comunicar através das mídias sociais, né? Entram em sites de relacionamentos, salas de bate-papo, e acaba até se relacionando com pessoas sem a conhecê-la, né? Sem conhecer a pessoa pessoalmente, né? Só pela mídia social, pelo vidrinho aqui, pela internet, e não sabe na realidade quem está do outro lado, né? E muitas pessoas acabam até mantendo relacionamentos, né, online, sem conhecer a pessoa, às vezes mandam nudes, né, não medem as consequências dos atos, às vezes a pessoa é casada ou tem união estável. Então tudo isso a gente precisa saber as consequências que isso vai gerar, né, que isso vai gerar para a pessoa, para quem está ao seu lado, e essas dúvidas todas o professor vai abordar. Então, eu vou convidar aqui o professor, doutor João, para ingressar na sala. Deixa eu convidá-lo aqui. Um minutinho. Muito boa noite a todos. Obrigada, o pessoal está entrando. Estou convidando o nosso querido professor aqui, doutor João. Estamos convidando. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor João Araújo. Boa noite, doutor. O meu mestre na minha faculdade aqui de Direito Civil. Obrigado. Estou muito orgulhosa de ter aceitado o nosso convite aqui do Instituto. Quero desejar boas-vindas. Muito obrigado. E dizer que o doutor está gravando o curso de Direito de Sucessões, que em breve nós vamos lançar aqui.
Em E eu pleno esqueci vapor, em de pleno dizer, vapor. eu esqueci de informar o pessoal aqui para divulgar os seus contatos. Como professor, o doutor tem o canal do YouTube e no Instagram, o @tira dúvida direito. E como advogado, o contato dele, tudo junto, João Araújo Advogado, @hotmail.com. E agora eu vou passar para o doutor aí, fazer uma trajetória da sua vida, contar um pouco da sua história, que temos um tempo aí razoável, e depois já abordar o tema. Tá Certo. bom? Seja Obrigado. bem-vindo, professor. Boa Obrigado. noite. Boa noite a Obrigado. todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com você nessa noite. É um prazer. Estou vendo vários ex-alunos entrando aí na nossa live. E assunto moderno, atual, né? Muito atual. E nessa época que a gente vive aí, cada dia mais, a gente percebe a necessidade de comentar esses assuntos, né? Sim. Então, assim, voltando a falar um pouquinho, né? Dando aula desde 88, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Então, por aí não tem nada a ver com a idade, né? Apenas que eu comecei a dar aula muito cedo, né? Capacidade civil está plena. E como a doutora sabe, a minha área sempre foi direito civil, mesmo na advocacia, mesmo dando aula, né? Nunca saí dessa área. Fui para o direito de família, sucessões, me apaixonei. Todos esses anos aí a gente está trabalhando com essa área. E na docência, então, melhor ainda, né? Eu sinto muito prazer em dar aula sobre sucessões em família. E na advocacia acaba sendo uma vinculação direta. Você dá aula e acaba participando também da advocacia. Apesar do escritório a gente fazer tudo, né? Mas a minha área de atuar mesmo é só família e sucessões. A carreira docência aí foi uma coisa indo atrás da outra, sem muitos planejamentos, né? Começou com a especialização, começou com o mestrado, acabou indo para o doutorado no exterior, né? Então, uma coisa vai se ligando à outra sem muito planejamento. Vai puxando a outra. Tem professor que tem histórias mais, vamos dizer assim, programada. A minha, realmente, confesso, não tenho vergonha de falar isso não, que foi algo meio atropelado. Mas é um orgulho de chegar onde chegou. Algumas pessoas sabem disso. Eu não iria ir para a jurídica. A minha área era bancária, eu trabalhava em banco na época, né? E ir para o direito foi só uma consequência para poder pegar promoção dentro do banco. E só que o banco fechou, tive que acabar a faculdade, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Bom, vamos trabalhar com direito, né? Então, mais ou menos assim, foi uma coisa sem muito formalismo. Ir para a docência e ir para a advocacia, né? E se deu muito bem, graças a Deus, nessa trajetória, né? Eu não sei, se me perguntar que eu poderia ser outra coisa hoje, acho que eu não saberia dizer. Quero ser aquilo, que acho que eu voltaria. Se voltasse no tempo, acho que teria feito uma faculdade mais séria, mais voltada mesmo para o estudo, né? Mas eu voltaria para fazer tudo de novo, tudo que eu fiz. Eu não teria mudado nada, não. Talvez levar mais um pouco a sério a faculdade. O que eu cobro dos meus alunos hoje, eu acho que eu me cobraria hoje um pouco mais. Não, mas está tudo perfeito. E eu, pelo menos, aprendi muito com o doutor na época da faculdade, continuo aprendendo, né? E hoje o tema vai ser interessantíssimo, que a gente já pode... Márcia Levori, um minuto, professor. Um beijo grande. A minha prima, que está há 60 dias no sítio. Olha. E eu morrendo de saudades dela, da minha tia Dília. E ela vai adorar o tema, com certeza, com toda a família. Viu? E mais os alunos que estão entrando aí, os profissionais da área. Viu? Então, vamos entrar no nosso tema, doutor, dessa infidelidade virtual. Vamos que o tempo urge. Porque eu acho o tempo urge. Às vezes as pessoas ficam tão carentes, mesmo tendo relacionamento, sendo casadas há muito tempo, né? Ou moram com alguém, acabam entrando na carência na internet, num bate-papo, e não medem as consequências, né? Do que isso tudo pode ocorrer. Então, eu gostaria, vou dar a palavra para o doutor para abordar o tema,
para depois a gente ir para as perguntas, mas ao final, Ótimo. está chegando muita pergunta aqui para a gente. Vamos Fica ver se à eu vou saber vontade, responder. professor. Vamos ver se eu vou saber responder as perguntas, né? Ah, com certeza. Não, vamos só fazer um apanhado inicial para a gente situar toda a nossa problemática, né? E aí nós abrimos para as perguntas que o senhor já recebeu aí pelo Instituto e pelo próprio Direct, né? Isso. Toda a matéria de responsabilidade civil, a gente não tem como fugir do artigo 186 do Código Civil, né? Que vai criar os elementos geradores do dever de indenizar. Quais seja a comprovação, melhor dizendo, da existência do dano, o nexo de causalidade entre aquele fato e o dano ocorrido, e não tem como escapar, consequentemente, da culpa, né? O direito brasileiro vigora a teoria subjetiva, da qual eu sou obrigado a provar a culpa de alguém que cometeu o ato ilícito. Então, a base é o artigo 186, não tem como escapar, né? Só que aí, nós vamos indo, né, para a questão do casamento, tem certeza que vai ter pergunta nesse sentido? Vou só dar uma explicação Vai ter inicial, muita né? gente ali pensando no que está fazendo, A gente já sabe que vai sair de pergunta o também. caminho que eu estou indo. A base toda da nossa matéria, nós temos um casamento. O casamento tem os seus deveres conjugais, né? Estão estabelecidos no Código, e não tem como escapar também. Querendo ou não, o casamento tem obrigações. União estável também vai na mesma regra. Nós teremos obrigações também na união estável, né? Já me perguntaram uma vez se em relação de namoro essa matéria caberia. Em tese, não, porque relação de namoro não tem um caráter de obrigações. União estável e casamento, sim, né? E quando essas obrigações deixam de ser cumpridas, poderá dar o campo para o caminho indenizatório, né? Vou falar já isso, nem sempre qualquer ato vai dar indenização, mas o rompimento desses deveres, né? A gente falou no nosso tema aqui, que foi uma discussão inicial, né? Qual o tema que seria? Nós partimos para essa questão da infidelidade virtual, né? Nós temos a questão da famosa, uma expressão inglesa, que é a cybertraição. A Europa hoje trabalha muito com essa expressão desse tipo de infidelidade, tá? No Brasil não está pegando ainda essa moda, não. Mas, no Reino Unido, nós tivemos o ano de 2011 com base, e muita gente não deve saber disso também, né? Mas é uma surpresa para algumas pessoas, que 1/3 das 5.000 separações tiveram por detrás uma cybertraição. Olha, 1/3 de 5.000. Isso no ano de 2011. Ora, nós já estamos quase em 2021, quase 10 anos. Então, se lá atrás, que a internet ainda era muito lenta ou devagar ainda, né? Hoje, eu acho que esse índice está muito alto. Eu acho para 2011 um número grande. Quer dizer, 1/3 de 5.000 separações, eu acho alto. Mas aqui no Brasil também está aumentando, né? A gente Com pode certeza. falar também que aqui também existem as cybers, né? E aí, doutor, adivinha qual é o maior vilão no Reino Unido, em 2011, responsável por essa cybertraição? Qual que era o mecanismo social? Facebook. O Facebook desse 1/3 dessas 5.000... Pelo Messenger, dentro do Facebook? O Facebook foi a base. Trocando conversa, se conhecendo. Então, o Facebook não foi Instagram, não foi WhatsApp, não foi nada. Foi o Facebook o grande vilão. O que até Precursor, né? Na minha live de ontem eu falei que hoje o WhatsApp é a grande prova da infidelidade, né? Mas, antigamente, o Facebook era esse grande responsável, vamos assim dizer. E salas de bate-papo que o pessoal entra também, né, doutor? Muito. Fica gravado ali no computador. E aí, nós vamos cair em algumas situações iniciais, né? Por exemplo,
Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem que a prática, já é quase que pacífico isso, que o simples adultério, a simples traição, ela não vai levar para esse campo da indenização, né? Nós vamos precisar de algo a mais. Porque muita gente pergunta, está consolidado que tem esse dano moral dessa infidelidade virtual? É questionável na doutrina. Nós temos vários doutrinadores de peso que criticam essa situação de ter necessariamente a possibilidade de uma indenização. Na minha opinião, tem. Eu acho que cabe, tá? Mas o simples adultério por si só, não. Isso o STJ já decidiu em 2017. Está bem próximo da gente aqui. Nós tivemos um recurso especial em 2017, em que até o colega meu, o professor Cristiano Chaves, civilista lá da Bahia, promotor de justiça, ele, no livro dele, faz esse comentário, que não adianta ter só o adultério isolado, tem que ter algo a mais, né? Como também a simples ruptura de um casamento. O simples ato de romper um casamento, também os doutrinadores entendem que não é campo para uma indenização. Sempre que tem que ter algo a mais, né? Porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém ou vivendo em união estável com alguém. Então, rompeu o casamento, rompeu a união estável, não é campo automático. O problema é que as novelas, né? A sociedade tem alguns folclores, né? Eu queria ficar casado pro resto da vida, divorciei, eu estou sofrendo dor, então vai ter o dano moral. Não, tem que ter algo a mais. Não é por aí, né? Já a gente questiona isso. E se nós partir para essa, vamos falar, banalidade, aí o dano moral realmente vai se perder, né? Mas, cada dia que passa mais, a gente encontra várias pessoas entendendo dessa necessidade. E não basta a traição e nem o divórcio para gerar responsabilidade civil. Não. Tem que ter um plus a mais, né? Eu falei uma vez uma expressão numa palestra, o pessoal olhou meio virado para mim, né? Tem que ter uma traição, que já é terrível, né? Mas tem que ter uma dor ainda. Essa traição tem que gerar alguma dor. O povo não gosta disso. Eu falo, sem dor, não vai ter indenização. É óbvio, eu estou falando de forma por brincadeira. Fria, né? Mas na realidade é isso, né, doutora? Porque o dano moral, se nós pegarmos qual que é a função do dano moral, ele tem uma função específica, qual seja, reparar o vexame, o sofrimento, a angústia, o mal psicológico que sofreu, o mal físico que sofreu. Claro que tem alguns abalos gerados pelo dano moral que vai ter que baixar em fazer análise, vai ter que tomar medicamento, há uma inclusão social, um luto, né? Na depressão. Um luto. Então, esse é a coluna mestre que nós vamos encontrar do dano moral. Então, tem que ter essa situação da dor, do vexame, da angústia, somado, aí é o nosso assunto de hoje, somado a uma traição. Que tanto a traição do lado física, virtual. a física como a virtual, tá? Porque já está pacificado que não é necessário apenas falar em relação sexual para ter a traição. A traição hoje ela é pacífica pela doutrina, pelos grandes escritores de direito civil, que ela pode ocorrer de forma até nesses atos preparatórios. Então, não necessariamente eu preciso vincular com a existência desta necessidade de ter relação sexual. Só falou uma frase do começo aí. Aquela conversa boba, aqueles detalhes que vão se conversando num bate-papo. Você está carente, a pessoa não te dá claro. atenção. Você está em casa, não tem apoio, no bate-papo. Você vai procurar alguém para poder, né, na sua carência, suprir essa necessidade. E quem está do lado de lá, muitas vezes, né, pode tirar proveito ou... né? A professora Maria Berenice Dias, que todo mundo conhece da área de civil, ela tem um posicionamento dito já pelo próprio tribunal, que ela fala assim, nós temos que ter nessa matéria um dano grave. Tem que ter algo grave para a gente poder trabalhar com o dano moral. Porque a doutora sabe, até na relação bancária,
o dano moral pode cair naquela área que é do simples mero de sabor. E o mero de sabor, só sabe, Não na área gera. bancária, não gera indenização. Então, é chato a gente falar assim, mas é necessário ter que provar esse dano grave que essa infidelidade virtual causou, né? Não foi um mero de sabor, né? Um mero de sabor. Então, voltando um pouquinho àquilo que eu disse. Todo relacionamento por internet é infidelidade? É. Mas esse relacionamento por internet pode gerar uma indenização? Eu digo que não. Que nós vamos ter que olhar caso a caso. Esse desdobramento, esse dessabor que vai gerar essa infidelidade. Então, é complicado, muito complicado. Que aí, doutora, só sabe de processo civil tão bem quanto eu. O problema é a prova. Eu vou ter o ônus da prova. Como que eu vou fazer a prova da existência dessa infidelidade, né? Nós temos um acórdão, que com certeza alguém vai fazer pergunta dele, porque todo mundo fala deste acórdão, sobre a mulher, é um caso verídico, né? A mulher obteve as provas de infidelidade virtual através do e-mail da família, da qual ela tinha acesso. Então, ela acessou o e-mail da família, que ela tinha senha, pegou o e-mail do marido e lá pegou toda a traição dele ali dentro, com conversas, né? Inclusive, o dissabor aí, o dano grave que ela sofreu, que ele fazia comentários pejorativos à esposa dele. Então, isso daí, a prova, o marido, né, tentou cair para o campo da prova ilícita. Porque se ele consegue a prova ilícita, acabou a prova do dano moral, né? Sim. Só que o tribunal entendeu que não, porque aí não é prova ilícita. Ela tinha acesso à senha, ela não contratou um hacker, nem um cracker para quebrar a senha, para descobrir nada. Ela tinha um acesso normal. E aí, voltando, aí, na minha opinião, é o grande problema que nós temos na prova dessa infidelidade virtual. Como que eu vou provar que eu tive acesso a esta ilicitude, tá? O direito de família, nós temos um grande problema, dos meios que obtêm uma prova, né? E na infidelidade virtual, né, é muito maior, né? É diferente, né? Quando essa infidelidade virtual, ela esparrama pela cidade, corre por grupos de WhatsApp, comentando essa infidelidade, aí é diferente, né? Muda o aspecto da prova. Mas, normalmente, a prova da infidelidade ela é muito concisa, ela é muito restrita. E aí é muito difícil a pessoa ter acesso. Então, eu reputo um dos grandes empecilhos do sucesso para o dano moral é a existência de como que eu vou provar que ele ocorreu. Que eu acho que é uma grande dificuldade em cima disso, né? Porque... Aí, doutora, antes de nós passarmos para as perguntas, eu tenho um caso que foi muito interessante, que foi julgado pelo próprio STJ também, a respeito de uma infidelidade que eu nunca pensei que poderia cair num campo desse e chegar para o judiciário. A infidelidade ela foi cometida durante o casamento e a esposa, ela omitiu que o filho dela não era do marido dela. Então, o marido dela, por presunção da paternidade, adquire a paternidade, vive uma vida inteira. Durante a existência do casamento, ele descobre a infidelidade virtual e nessa infidelidade virtual chegou-se à situação de que ela ocultou dele a paternidade. O filho não era dele. Que coisa louca, né? Então, deixa eu explicar. Da infidelidade virtual, chegou à infidelidade carnal, ela fica grávida, ela omite do marido que o filho não é dele, ele assume a paternidade por uma presunção, depois descobre a ação, ele divorcia e entra com a ação de reparação. E essa foi a condenação que eu achei interessante, porque o Tribunal de São Paulo, o TJ,
fixou, manteve a decisão de primeiro grau em 1.000 salários mínimos. Foi a condenação maior que eu achei nessa matéria de dano moral por infidelidade. Só que aí o STJ ele reduz para 300 salários mínimos. Então, olha a redução louca que teve, né? E aí o comentário que eu vi de alguns colegas que trabalharam nesse processo, em que o marido achou muito pouco. Quer dizer, 300 salários mínimos. Condições de pagar também, né? Por ter sido enganado, ludibriado. O filho tinha 10 anos de idade quando descobriu tudo isso, né? Ele não entrou com a ação de nulidade do registro público. Porque havia aí já um vínculo de amor. Aí não é um mero de sabor só, né, doutor? Não, aí é um trauma. Milhões de coisas, né? Milhões de coisas aí. Então, esse acordo eu acho muito interessante. É de 2013, já faz um tempinho. E o relator lá no STJ é um ministro que eu considero ele fantástico nas suas decisões, que foi o ministro Ricardo Vilas Boas. Eu tenho acompanhado bastante as decisões dele, principalmente na área de família, né? Que é a área que me toca mais direto, mas eu realmente achei, pelo contexto da história, muito pouco essa indenização. Porque aí vai morar o grande problema da indenização do dano moral. É o quanto a ser fixado, né? É o grande problema. Essa parte é muito... Aqui no Brasil é muito precário, acho que ainda, né? Muito. Quando e aqui, você sabe que algumas comarcas, não vou dizer a comarca, para não dar nenhum problema para a gente, né? Mas tem alguns conluios dos juízes que põem patamar para o dano moral. Todo dano moral naquela comarca é R$4.000, R$5.000. Faz a casadinha. Oi? Faz uma casadinha. Isso, é isso aí. É isso aí. Então, doutor, assim, eu acho que num contexto geral, a gente trabalha com uma situação de encontrar dificuldade quanto à prova, dificuldade quanto a uma situação de visualizar o quanto, talvez, aí depois vai ter o fator da vergonha também, né? Da humilhação. Eu já tive alguns divórcios que teve infidelidade, da qual a mulher ela não quis ir para o campo indenizatório porque ela achou que seria a maior vergonha. Por que nós vamos parar com aí o problema maior? Porque a gente não discute mais culpa na separação. E não discutindo mais culpa, as pessoas não vão mais para o campo da infidelidade. Mas eu sempre falo, mas tudo bem, mas eu tenho um dano moral para ser discutido por detrás disso, né? Como a gente não vai para o campo da culpa, parece que não teria como punir a infidelidade, mas tem como punir, e aí nós estamos com dano material. E por que não moral? Se esse dano abalou psicologicamente, eu tive que gastar dinheiro com psicólogo, medicamento, depressão. Entendi. Acho que sim, doutor, acho que esse início acho que deu para a gente colocar nossa matéria aí. Muito interessante, é tão bom ouvir o doutor aí, apesar de eu atuar em outra área, né? Direito bancário, empresarial, direito de família encantador. Muito, muito. É um assunto, ainda mais esse assunto de hoje, que é muito atual. Acho que todo mundo está aprendendo bastante. E eu acho que a gente pode passar para a parte das perguntas, doutor, para não cair a live, né? Para a gente ter um timer certinho. Vamos dar uma boa noite. Meia hora aí já. Entrando. Tem muita gente aqui assistindo nossa live. Obrigada, pessoal. Antes de entrar para as perguntas, eu quero lembrar que, ao final da nossa live, vamos fazer um sorteio de desconto de 60% em 3 cursos nossos, do inglês jurídico, direito desportivo, novo CPC. Basta a pessoa compartilhar com um amigo e curtir a nossa página. Seja nosso seguidor aqui do Instituto Valente. Antes de eu passar para a pergunta, deixa eu só responder uma que eu estou vendo aqui. Tem uma, eu acho que é advogada, a doutora Karen, né? Ela está perguntando aqui. É uma pergunta muito interessante aí. Está dizendo se você recebe os prints de um perfil anônimo. Na minha opinião, eu já vi alguns julgados, se a esposa recebe um print daquela mulher que é a responsável pela traição, acredito eu que deve ser isso, essa prova não é ilícita, tá?
deixa eu imaginar o que ela está querendo dizer aqui, que eu acho que é bem interessante isso. Imagine que a mulher recebe da amante do marido dela os prints da conversa de Facebook, Instagram e outros meios sociais. Ela pode usar esses prints como prova na ação de dano moral. Que não vai ser prova ilícita. Ela não invadiu a página do marido. Talvez eu deixei essa impressão que toda vez que entrar na página do marido vai dar. Se provocar através de hacker, aí sim, né? Mas se ela recebe na casa dela Espontaneamente. um envelope printado, toda a conversa dela com essa... Deve ser ela, né? Que está mandando para a esposa, eu acho que é uma prova lícita. Né? Ou pelo próprio WhatsApp, se ela receber pelo WhatsApp. Sim, eu acho assim, se ela receber a prova de alguém, eu acho que é lícita a prova. Ilícita se ela roubar a senha. Se ela roubar a senha, aí sim, tá? Mas se não roubar a senha e não provocar isso, para mim é lícito. Ou quando está dormindo, põe o dedão no celular. É ilícito, é ilícito. Aí não vai ser ilícita, né? Por isso, o senhor já viu aquela brincadeira, né? Que senha de celular de solteiro, né? Faz um quadradinho, né? E a do homem casado, a mulher casada, é zigue-zague, sobe, desce, né? É verdade, é verdade. É precaução, né? Caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não, mas as pessoas têm que se conscientizar que toda ação gera uma reação, né? E às vezes as consequências podem chegar num patamar, né? Que acaba sendo responsabilizado. Tem uma pergunta que eu estou vendo aqui também, doutor. Mulheres que engravidam de homens casados, sabendo que são casados, elas deveriam ser condenadas. Concordam, doutores? É complicado, né? Porque aí... Eu vou dizer assim, com sinceridade, que eu já vi em algum lugar, algum autor defendendo a ideia que se a mulher é consciente que ele é casado, né, ou vice-versa, existiria uma coautoria aí, né? Mas, olha, como que eu vou provar que a mulher sabia que ela era casada, né? Muita subjetiva, muita coisa, né? Podemos levar para esse campo. Eu acho que daria uma coautoria aí, né? Uma corresponsabilidade. Mas eu acho que o meio da prova aí é muito difícil. Mas vou pensar no Estado se é possível a gente trabalhar com uma coautoria, uma corresponsabilidade aí pela traição, seja ela virtual ou física, né? Não, tá certo. Então, doutor, para nós não perdermos nosso tempo aqui, entrarmos nas perguntas, o pessoal está ansioso aqui, cutucando para a gente já iniciar vamos lá. As perguntas. Não esquecendo que o pessoal tem que compartilhar, curtir nossa página, que no final vai ter o sorteio de 3 cursos, um desconto de 60%. Tá bom? Doutor, vou começar aqui com a primeira pergunta. Sabatina, né, doutor? Sabatina, que chegaram várias aqui, por isso que eu já pus os óculos, que eu tenho que tirar de vez em quando, é deselegante, mas fazer o quê, né? Não vai querer se vingar da época da faculdade, não, né? Não vai se vingar da época da faculdade, não, né? Não, imagina, não tenho que me vingar, imagina, só agradecer. Viola o dever de fidelidade aquele que convive amorosamente com outra pessoa, sem relações sexuais, gera dano moral ao outro cônjuge? Eu acho que o senhor já mencionou isso lá para trás, né? Não é necessário a relação sexual. Eu acho que o relacionamento por si só, eu acho que sim, não tem problema nenhum, não, tá? Assim, é delicado a gente falar sim ou não. Mas o que eu acho? Eu acho que dá, porque eu não preciso de ter esse relacionamento obrigatoriamente sexual. Eu acho que dá para a gente trabalhar com a existência assim. Basta ter essa convivência. Vamos voltar ao nosso virtual. Se a pessoa está ali virtualmente batendo papo com alguém e a ponto de gerar essa infidelidade, não vai ter esse encontro. Então, eu acho que dá. Eu não vejo óbvio, não. O problema é a prova desse relacionamento, né? Está chegando uma pergunta interessante. No caso de uma amiga que trai a amiga com o marido dela, gera dano moral da parte do marido e da amiga? Os dois vão ser responsabilizados caso, né? Repete de novo.
se uma amiga trai a amiga com o marido dela, por exemplo, Tá. eu sou casada e minha amiga tem um caso com meu marido. Eu Tá. posso, se eu sofrer algum dano, entrar com ação de responsabilidade tanto contra o ex-marido quanto contra a amiga que atraiu, porque ela foi traída pelos dois. Aí seria a coautoria que nós falamos, a corresponsabilidade. Ela sabia que a doutora é casada e assim Era mesmo minha amiga, era minha melhor amiga. Causou a infidelidade do seu marido com a doutora e ela sabendo de tudo isso. Eu acho que sim, vai ter a notícia, né? Eu acho que dá para trabalhar assim com uma... Nesse exemplo, fica tranquilo que ela sabia, Desde né? que tenha provas, né? Sem dúvida, fica sem tranquilo. dúvida. Tá. A prova da infidelidade, né? Porque prova que ela era casada, sua amiga sabe, né? Sim, da amizade que também, o homem né? que está com ela sabe que ele é casado. Então, o problema, doutora, vamos voltar aqui atrás. Quem tem o dever da fidelidade é o marido e não a sociedade. Então, em tese, a responsabilidade civil está dentro do marido e mulher porque eles estão co-obrigados. Eu, como advogado dela, ia defender assim, olha, não tem nada a ver com eles. Eu não tenho obrigação nenhuma com aquela situação. Entendeu? Porque o dever vai estar entre marido e mulher. Vamos pensar assim, qual ilicitude alguém comete por sair com homem casado ou mulher casada? Qual ilicitude? Não tem. Está no Código Penal? É uma ilicitude moral. Moral, sim. Né? Está no Código Civil? Não, não está. Então, é uma defesa boa, né? É uma defesa boa. Então, perguntando aqui, ó, pode comprovar o dano moral, a dor, o constrangimento, por meio de testemunha? Serve como prova? Eu costumo dizer assim que o dano moral, a sociedade tem que saber. Né? O meio mais comum de se provar realmente é com testemunhas, porque elas vão realmente demonstrar a dor. Né? Se a pessoa teve que fazer um tratamento, uma análise com psicólogos, né? Eu vou ter a declaração do psicólogo, né? Mas eu acho que continua, né? A expressão antiga que a testemunha é a rainha das provas. Das provas, então, só já ouviu essa frase. Muito. Então, eu acredito que sim, a melhor prova para me levar em juízo. Vou pegar Maria Berenice Dias, né? O grave dano que eu sofri. Olha lá, minhas amigas estão sabendo do que eu sofri. Então, sim, acho que caberia tranquilamente. Seria uma boa prova, boa prova. Tá, perfeito. E aqui, que eu acho que o doutor já comentou, se as cópias de mensagens gravadas e disponíveis em computador, celular ou tablet, que seja de uso comum da família ou do próprio marido, se pode se tornar prova da existência da infidelidade virtual. Repete, doutora, por favor. Eu fui olhar aqui uma mensagem que eu recebi. Não, tudo bem. Se as mensagens gravadas e disponíveis em um computador, no celular, num tablet, que é de uso comum da família, elas podem tornar prova da existência da infidelidade virtual? E essa se pergunta for do próprio marido? Só que ele já disponibilizou a senha para a esposa, ou ele não tem senha, se ela pegar e ver no celular dele, qual a diferença? Aí. Eu vejo assim, se ela não cometeu ilicitude para pegar essa prova do celular, do Instagram, o que for, não é ilícito. Tá? O exemplo que eu dei do acórdão, a mulher tinha a senha do e-mail e do notebook da família. Né? Agora, ele deixou o celular aberto, sem senha. Deixou o computador aberto e ligado. A mulher entrando, eu não vejo ilicitude. A ilicitude acho que vai estar no caminho em que eu fraudo o acesso. Aí sim, violação da privacidade, violação da personalidade. Aí sim, mas caso contrário, eu não vejo. Na união estável também, né, doutor? Mesma coisa na união estável. Tudo que eu falo de casamento aplica à união estável. Não se aplica em namoro, noivados, essas coisas aí, não. Ah, tá. O princípio da proporcionalidade poderia servir de argumento para a quebra da questão prova ilícita? O que você quis dizer com proporcionalidade, né? Isso que olhar saber. A prova com melhores olhos. O juiz de família, ou o juiz
que vai julgar a indenização, trabalhar aí com uma visão um pouco mais... Sei lá, eu não sei. O que eu entendi é a proporcionalidade. Tá? Se ela quis dizer não ser tão mão pesada, eu acho que ele não vai poder aceitar essa prova, não. A maneira que ela formulou não dá para a gente entender muito o que ela quis. Mas tem uma pergunta interessante. Na minha, doutora, prova e lista é prova e lista. Prova lista é prova lista. O jogador não pode fazer olhos da deusa de Milo sobre uma prova ilícita para transformar em lista, né? Não. Acho que é isso que eu quis perguntar, não sei. Eu acredito que sim. E a Carol aqui está perguntando quando a pessoa traída aceita continuar o casamento, mesmo aceitando o relacionamento por mais de um ano, pode pleitear o dano moral? Quer dizer, ela fica aceitando, fica com o cara, marido. Nós temos a questão do perdão, né? Do perdão do ato ilícito. Não vou entrar para esse mérito, não. Vou pensar na prescrição. O dano moral, eu sabendo dele, eu vou aplicar a regra do Código Civil. Eu vou ter 3 anos para mover uma ação de indenização. Tá? Não me recordo o artigo, acho que é o 262, eu acho. Então, se ocorreu a infidelidade dentro do casamento, ela continua casada 1 ano, ela divorcia, ela tem 3 anos para mover a ação de dano moral. Então, ela tem 2 anos para mover ainda. Eu, como advogado do marido, iria alegar que ela perdoou, né? Mas se cair o perdão, aí muda a conversa, né? Acho, opinião minha, que o perdão não vai estar legal por causa do nosso caráter prescricional. A não ser que o marido seja esperto e pegue algum documento dela que ela está perdoando. Mas, caso contrário, eu acho que não, né? Entendi. Bom, vamos voltar às perguntas que mandaram aqui também. A obrigação de indenizar, basta que o cônjuge que pratica o ato danoso tenha procedido ilicitamente? Compreendeu? Não, o começo, eu não entendi o começo. A obrigação de indenizar. Basta que o cônjuge que pratica o ato danoso tenha procedido ilicitamente? Essa pergunta está meio... Doutora, vamos interpretar essa pergunta aí. Quem cometeu o ato danoso, deve ser o marido que está traindo, ele cometeu um ato ilícito. Ele cometeu um ato ilícito. A ilicitude dele vai ser a base, né? Então, a ilicitude vai ser a base para gerar o dano moral. Então, ele agiu de forma ilícita. Agora, você está perguntando se houve o ato ilícito, mas ela pegou a prova de forma ilícita, aí eu acho que ela vai conseguir provar, ela vai perder a ação. Né? Talvez seja isso. Olha, doutora, acho que quem fez a pergunta aí foi reformulando ali. A Gabriela. O princípio da proporcionalidade poderia servir de argumento da quebra da prova ilícita. Doutora Gabriela, eu acho que não. O juiz não vai poder amaciar a prova ilícita. A não ser que a prova ilícita caia fora do processo, vou aproveitar que a doutora falou, e vem uma testemunha. Então, o juiz despreza proporcionalidade à prova ilícita e vai acatar a prova da testemunha. Aí sim, aí ele pode aplicar a proporção. Tá, perfeito. Bom, é essencial que o cônjuge que cometeu a infidelidade tenha agido com culpa? Tem que ter culpa, né? Tem, né? As perguntas... Será que o marido vai falar assim, eu não sabia que tinha o dever conjugal? Pois né? É. Ou, pior, né? Eu não sabia que era casado, alguma coisa assim, né? Então, obviamente, que toda pessoa casada que fizer uma traição, ele está agindo com culpa. Com culpa, agora, ele vamos sabe, lá. né? Ele não pode alegar ignorância da lei. Então... Não, e os deveres do casamento ele sabe também. Então, eu vou falar agora. A lei está clara, tem o dever do casamento. Então, obviamente, vai ter culpa. Talvez aí a pergunta seria para quem está do outro lado, né? Será que... Aí sim, vamos pegar a pergunta dessa aí e consertar de um lado. Se o marido casado traiu e eu tenho a amante dele, sabendo que ele é casado, é na sua pergunta da amiga lá, tem uma culpa aí. Talvez por esse caminho a gente possa chegar. Mas toda pessoa casada sabe que vai agir com culpa. É fácil provar a culpa dele, né?
Tá certo. A Laura Parodi aqui, um beijo grande, está perguntando. Após a morte do cônjuge, se descobre que o marido mantinha um relacionamento ao mesmo tempo do... Aí ela cortou. Ah, não tem o resto da pergunta. Bom, se depois se descobrir, né, que ele teve algum caso, vai... Ó, quem responde pelo dano moral, né? quem responde pelo dano moral é o causador do dano moral, né? Principalmente em casamento, né? Se não foi tentada ação em vida dele, não vai caber uma ação contra os herdeiros. Nem contra amante, nem contra amante. Acho que é isso que ela quis dizer. Contra amante, se eu trouxer para a teoria da culpa, né? Se eu trazer para trazer da culpa, eu não arriscaria uma ação dessa, não, viu? Não, a né? chance de perder é grande. Tá certo. Após a morte do cônjuge, a doutora Andréia está falando ali, ó, só os maridos traem. Nem tanto, viu, doutora Andréia? Tem muitas esposas traindo também, né? Tem muitas esposas, é verdade. Estou dando exemplo de marido aqui, mas tem esposa, viu, doutora Andréia? O doutor Rodrigo Forçanete entrou aqui também. Grande professor Rodrigo. Da Rede Ju, que eu faço parte, uma rede de escritórios empresariais. Um beijo grande. Assim, o doutor toma uma aguinha também. Quero agradecer a participação de todos. Boa noite, doutor Rodrigo. A Andréia também. Vamos voltar aqui, doutor? Vou voltar. Porque o tempo, temos 10 minutos. Está dando já 50 minutos, hein? Tem 10 minutinhos. Olha o horário aí. A conduta omissiva da mãe, que isso você já falou, que esconde dolosamente do cônjuge que não é o pai de seus filhos, caracteriza danos morais? Eu acho que sim. Eu já falei que sim. Independente de infidelidade virtual ou não, tá? Independente de infidelidade virtual, acho que esconder paternidade gera o dano moral. Gravíssimo. Porque a pessoa é induzida a erro durante muito tempo, né? Pois é. E para o próprio filho também, né? Doutora, rapidinho, para não atrapalhar, estou lembrando agora, eu tive uma ação, há uns 10 anos atrás, que a filha tinha 15 anos de idade... Não, 9 minutos. A filha tinha 21 anos de idade e a filha desconfiou que o pai dela não era dela. E o pai era casado com a mãe. A filha moveu uma ação para provar se o pai dela era o pai, não. E descobriu que não era. Nossa! E nesse caso, nem a mãe não sabia que o marido era o pai. Porque ela teve relacionamento com o ex-namorado dela e o atual marido dela. Isso, na mesma época. Então, só foi anulação, não teve nada. E a gente pode falar também que da ação de investigação de maternidade, né? Também existe. Sim, claro. É um termo interessante. A gente só fala paternidade, mas o ato de investigar é dos dois polos. É um pouco incomum. Como tem, assim, furto de criança em berçários, aí sim, né? Tá certo. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos continuar aqui, que temos mais 8 minutinhos. Vamos lá. Viola o dever de fidelidade, aquele que convive amorosamente com outra pessoa, sem relações sexuais, gera dano moral a outro cônjuge? Por si só, não. Por si só, não. Não? Não. Então, por exemplo, se a pessoa virtualmente está num bate-papo, ele não vai ter relação sexual, mas pode mandar nudes, tal. Não, mas aí sim. Se aí for você de está maneira entrando... lícita a prova, Você aí seria... Você está entrando num relacionamento. Agora, a simples conversa, por si só, não dá o dano moral. Eu acho que tem que ter esse relacionamento. Maravilha. Só que se nós não ampararmos com a grave relação de dano, esse papo não vai dar indenização, não. Na minha opinião. Porque eu estou baseado no que a Maria Berenice disse. Esse simples fato vai gerar dano? Não. Então, não tem dano moral. É infidelidade? Mas não daria o dano moral. Entendi. Se a gente for levar esse assunto também para a esfera, por exemplo, de que você está tendo uma relação virtualmente com outra pessoa, sendo casada, essa pessoa filma, fotografa você nua, depois pode também te chantagear, pedir dinheiro, que senão vou contar para o seu marido, vou tornar pública. Então, tem que tomar muito cuidado com esse cyber virtual aí, né, doutor? Muito. Que é o grande problema que nós temos, né? Não, com certeza. Nós temos aqui mais
6 minutinhos, vamos fazer nossas considerações finais. Quero agradecer a presença do doutor, de todos que participaram, nossos parceiros, né, as pessoas que acompanham aqui o Instituto Valente, o Tira Dúvidas, e que logo, logo, depois da live, vai ter um sorteio. Quero mandar um beijo para a doutora Patrícia, que está em casa, que não passou muito bem hoje, por isso que ela não está aqui, fazendo companhia para a gente. Está fazendo muita falta, que ela é nossa coordenadora aqui do Instituto. Verdade. E Pronto, agradecer restabelecimento, doutora Patrícia. ela também do direito de família. Semana que vem o doutor vai ter uma com ela, né? Vamos. Aqui no Instituto. Estamos organizando, sim. Doutora, Tá para encerrar aqui, para nós não perdermos, eu digo assim, as mídias sociais hoje representam para nós um mecanismo de modernidade. A internet extrapolou os limites físicos, né? As pessoas conversam com outras pessoas do outro mundo simultaneamente e rapidamente. Só que essas mídias sociais acabam levando para esse caminho, que é totalmente, eu acho, abominável isso, essas ilicitudes. Mas tem o lado bom da internet e o lado ruim da internet. Esse lado ruim é cair na nossa matéria de casamento com as infidelidades, né? As indenizações, eu acho ainda que são modestas. Na minha opinião, deveríamos ter indenizações de patamares maiores, sim, porque aí sim, eu acho que nós talvez mudaríamos o meio social. Mas, infelizmente, as mídias sociais levam para o lado negativo também. Então, perfeito. Quero agradecer. Eventuais dúvidas que eu não tenha respondido aqui, pode mandar para mim os directs que nós vamos responder. E, doutor, eu vou entrar numa reunião agora também, do outro curso com o pessoal aí, e eu vou sair correndo para outro lugar também, que está dando horário já, que às 21 horas já entra nessa reunião. Muito obrigada, mas eu quero dizer que traição é traição, virtual, em qualquer lugar, perfeito. A responsabilidade vai ser a mesma. E abominável, né? Temos abominável. Que não enxergar com bons olhos isso. Com certeza, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada. Em breve nós vamos estar trabalhando aí com o nosso curso de sucessões. O Instituto vai estar divulgando aí toda a sistemática. Vamos lançar o curso do doutor aí, que o doutor tem gravado aqui com a gente. Muito obrigada. Está ficando maravilhoso. Vai ser um curso revolucionário aí no mundo do direito sucessório. Ainda mais com o professor João Araújo. Viu? Eu que agradeço, doutor. Boa noite a todos. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau. Bom, pessoal, tem mais 3 minutinhos. Quero agradecer a participação de todos vocês e falar que daqui a pouco, depois da live, vamos estar fazendo o sorteio. Vocês têm aí mais uns minutinhos para curtir a nossa página e compartilhar com um amigo para ganhar 60% de desconto em 3 cursos nossos, do inglês jurídico, direito desportivo e novo CPC. Muito obrigada pela participação e continuem acompanhando aqui a nossa página do Instituto Valente. Obrigada, um beijo a todos e até a próxima.